Vamos abrir o livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. E o versículo de número 24, amém? Nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Poder sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. O tema de hoje, consultores doutrinários da CPAD, como foi saudoso Antônio Gilberto, Cláudio Ador de Andrade, hoje, tantos outros dizem que o tema é extremamente complexo. Se eles, consultores doutrinários da CPAD, dizem, que dirá o irmão Tiago? As 70 semanas de Daniel. Para que nós entendamos e compreendamos as 70 semanas de Daniel, é necessário que observemos o mapa escatológico que a Assembleia de Deus é, digamos que signatária. Ela obedece, ela confessa esse mapa escatológico. Fato é, irmãos, que sobre o livro de Apocalipse há no mínimo 4 interpretações aos irmãos que são preteristas, historicistas, idealistas e futuristas. Quanto à volta de Jesus, há no mínimo 3 grandes escolas: a pré-tribulacionista, meso- ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. A respeito do milênio, há no mínimo 3 grandes escolas: pré-milenistas, pós-milenistas e os amilenaristas. Mas a Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, isto é, acredita que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, portanto é pré-milenista. E quanto aos acontecimentos de Apocalipse, nós somos futuristas, com exceção dos 3 primeiros capítulos, que nós acreditamos que já se cumpriram. Mas do capítulo 4 até o capítulo 22, no mínimo 13 capítulos vão relatar a respeito da grande tribulação. E por que eu estou fazendo esse link com Apocalipse? Já já a gente vai entender. Primeiro momento do nosso mapa escatológico, conforme a Assembleia de Deus declara em sua declaração de fé das Assembleias de Deus, o primeiro momento, o start de todo o mapa escatológico, é o arrebatamento da igreja, que acontecerá no mesmo momento da ressurreição dos santos. Por quê? Para os irmãos que são preteristas ou pós-tribulacionistas, não creem dessa maneira, a mensagem de hoje não vai se encaixar. Meu antigo pastor dizia que um bom assembleiano subscreve-se a sua declaração de fé. É um direito meu acreditar no que eu quiser, mas enquanto assembleiano, eu tenho que seguir, como cristão, obviamente, que é a Bíblia, mas como assembleiano, eu tenho que subscrever-me ao que diz a nossa declaração de fé. E a nossa declaração de fé observa e é signatária desse mapa escatológico, onde haverá a ressurreição dos santos e nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. Pois bem, parte da profecia a respeito das 70 semanas já se cumpriu. Porém, a plenitude de forma integral da profecia a respeito das 70 semanas se darão apenas no milênio. Por que eu fiz uma conexão link de Daniel com Apocalipse? Porque Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, por conter literatura apocalíptica, de visão, enfim. Pois bem, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Há algumas divisões. A estrutura do capítulo 9 de Daniel, no versículo 2,
ele entende, ao que tudo indica, lendo Jeremias 25, versículos 10 e 11, a respeito do cativeiro de Jerusalém, perpetrado por Nabucodonosor. Dos versículos 3 ao 19, ele, quando entende a respeito dos 70 anos do cativeiro babilônico, ele põe-se a orar, suplica pelo seu povo que havia mergulhado na idolatria, ignorando os avisos do Senhor. Dos versículos 20 ao 23, ele está orando ali, a sua oração é descontinuada, ela é pausada, porque ele recebe a visita do anjo Gabriel. E dos versículos 24 ao versículo de número 27, ali o detalhamento das 70 semanas. Grave essa informação, 70 semanas. É incrível a exatidão que se dará o cumprimento do que já foi realizado, do que já foi cumprido na profecia das 70 semanas. Ao longo da história ela vai se cumprindo, porém a realização plena, cabal, se dará apenas no milênio. Dos versículos 24 ao 27, você que está acompanhando na sua Bíblia, há ali o detalhamento das 70 semanas. E eu não poderia avançar falando em 70 semanas, antes de compartilhar com os irmãos. Eu sei que muitos dos irmãos já têm essa informação. A lição de número 10, do quarto trimestre de 2014, das lições bíblicas, foi esse assunto. Sei que muitos dos irmãos já entendem, já sabem esse assunto. Semana, no capítulo 9, a partir do versículo 24 de Daniel, não é semana de dias, é semana de anos. Semana não de dias, mas semana de anos. Qual a base para isso? Vou partir do segundo motivo mais importante para o primeiro. O segundo motivo que me leva a crer que não é semana de dias, e sim semana de anos, é que, por exemplo, 70 vezes 7, se fosse 70 semanas de 7 dias, dariam 490 dias. Partindo do pressuposto que um ano possui 12 meses, possui 52 semanas e 365 dias, esse período de 490 dias daria pouco mais de um ano e 4 meses. E pelo contexto, você observa que é uma profecia a longo prazo. O motivo mais importante para isso: o capítulo 1 até o versículo 3 de Daniel é escrito em hebraico. A partir do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 7, o texto ele é escrito em aramaico. Quando iniciamos o capítulo 8, o texto volta para o hebraico. No capítulo 8 de Daniel, ele vai ter ali a visão do carneiro, e vai ter também a visão do bode, o carneiro simbolizando o Império Medo-Persa, e o bode o Império Grego. Quando chegamos no capítulo 9, versículo 24, a palavra semana é Shabuá, do hebraico, que significa sétuplo, 7, período de 7, dias ou anos. É perfeitamente, para termos como parâmetro Ezequiel capítulo 4, o versículo 6, número 14 e o versículo de número 34. Portanto, uma semana, segundo a profecia de Daniel, não são 7 dias, são 7 anos. 2 semanas, 14 anos. 3 semanas, 21 anos. 4 semanas, 28 anos. 5 semanas, 35 anos. 6 semanas, 42 semanas. E 7 semanas, 49 anos. Não sei se eu acredito que se eu troquei semana por anos, troque apenas a palavra semana de dias por anos. Uma semana, 7 anos. Assim sucessivamente. 70 semanas de Daniel tem um sétuplo
objetivo, tem 7 objetivos. Primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça. Quinto, selar a visão. E o sexto, que é selar também a profecia. E o sétimo, ungir o Santíssimo. Sobre cessar a transgressão, extinguir a transgressão. Romanos 8, versículos 26 e 27, Zacarias capítulo 12, o versículo 10, você irá entender a respeito dessa situação. Quando no milênio será extinguido a transgressão. Será também dado fim aos pecados. Felizmente, nem na época da igreja, nem entre os judeus, o pecado ele teve fim. Apenas no milênio, o pecado ainda existe. Terceiro, expiar a iniquidade. Isso se dará quando os judeus se converterem como nação. O salvo em Cristo, ele já teve o seu pecado expiado na cruz do Calvário. Quarto, trazer a justiça eterna. O nome de Daniel é Deus é meu juiz. Quinto, selar a visão. E sexto, selar a profecia. Encontramos isso em Zacarias capítulo 13, versículos 3 ao 5. E isso acontecerá no milênio. E o sétimo objetivo, ungir o santo dos santos, que será profanado, tal como descreve Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e Apocalipse, no capítulo de número 13. Então, 70 semanas foi o período estabelecido, determinado sobre o teu povo, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Semana não de dias, mas semana de anos. Uma semana, 7 anos. A partir do versículo de número 25, é dado o início da contagem das 70 semanas. A saber, sabe e entende, versículo 25. Desde é o ponto de partida. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso aqui é o ponto de partida. Historicamente, ao que tudo indica, isso se deu no dia 14 de março de 445. Isso está registrado em Neemias, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6, quando o rei Artaxerxes, ele permite que Neemias retorne para Jerusalém para a reconstrução dos muros e da cidade. Ora, sabemos que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Mas a reconstrução da cidade de Jerusalém, a despeito dos inimigos Sambalate, Tobias, Gesem, deu-se no período de 49 anos. 7 períodos de 49 anos. Guarde essa informação. As 70 semanas, elas serão divididas em 7, 62 e 1, que dá 70. Pois bem, até ao Messias, o desde é o ponto de partida, até ao Messias é o ponto de chegada. O Messias aqui, o príncipe aqui com P maiúsculo, referindo-se, claro, tal como Isaías falou no capítulo 9, no versículo 6, a parte B, a Jesus Cristo, o ungido, o Messias enviado para o povo judeu. Então, desde a ordem do rei Artaxerxes, para Neemias restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, são quantas semanas? 7 semanas, foi o período da reconstrução de Jerusalém, e mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, traduzindo para anos, 483 anos. Se nós pegarmos o ponto de chegada da 69ª semana, da semana de número 69,
o dia 6 de abril do ano 32. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, cumprindo o que estava escrito, Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10. Para os irmãos que eventualmente tirarem print ou estiverem conferindo ali, há um detalhe muito importante. Aí o Anno Domini vai explicar e tal. Irmão, mas eu queria esses detalhes. Exatamente se cumpre 483 anos da ordem que Artaxerxes dá para Neemias reconstruir Jerusalém, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Irmão, mas os detalhes, como o nosso pastor diz, escola bíblica dominical, encontro certo do povo de Deus. Amém? Não tem como a gente destrinchar, digamos que analiticamente, terá que ser de forma sintética. Então vamos aqui, 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. Aí o que vai dizer no versículo 26? E depois das 62 semanas, que é o segundo período que sucede às 7 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Jesus entrou triunfalmente num domingo em Jerusalém. Passou o domingo. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Passou o domingo, segunda, terça, quarta. Quinta-feira à noite estavam prendendo Jesus. Sexta-feira, 3 da tarde, ele estava morrendo. Exatamente como o anjo Gabriel anuncia ao profeta Daniel, que após o período de 69 semanas, 62 seguido de 7, o Messias seria tirado. E, versículo número 26, e o povo do príncipe, aqui príncipe não está com maiúscula, está com minúscula. Esse príncipe aqui, ao que tudo indica, pelo que a gente vai estudar em João, no capítulo de número 16, o versículo 11, a parte B, é o anticristo. Aqui não é príncipe com P maiúsculo, é príncipe com P minúsculo, que é o anticristo. É o povo do príncipe que há de vir. Ele ainda virá. Mas Daniel diz que o povo do príncipe destruiria a cidade e o santuário. Um general que se tornou imperador, por nome Tito Flávio Vespasiano, no ano 70, aproximadamente 38 anos após o cumprimento da 69ª semana, ele invade Jerusalém, e Flávio Joséfo vai dizer que ele mata 1.100.000 judeus, tal como dito pelo profeta Daniel. Temos ali um período de 69 semanas. Cristo é morto. Ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída. Irmão, o Senhor falou em 69 semanas. E a semana de número 70? E a 70ª semana, não eram 70? A igreja, irmãos, é o intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª semana. A igreja está como um intervalo, como um parêntese, para que Deus venha tratar com os judeus na 70ª semana. Há uma semana guardada pelo Senhor, onde Ele tratará com os judeus. Jesus veio para os judeus e os seus não o receberam. E para os ímpios que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não creram no Messias, a exemplo do povo judeu. Vamos aqui para o versículo de número 27.
que é a última semana. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Portanto, 7 anos. Só que não há dúvida nenhuma que isso aqui é o governo do anticristo. O período tribulacional, que acontecerá, segundo informa a Bíblia, é a declaração de fé das Assembleias de Deus, ato contínuo, o arrebatamento da igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha profecia, eu também te guardarei, diz Deus, da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo. No versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Se tem sacrifício, se tem manjares, tem templo. E cadê o templo? Cadê o terceiro templo? Faço o link aqui com a segunda mensagem do pastor Marconi. O relógio de Deus. Tudo está caminhando para o cumprimento das 70 semanas. A novilha vermelha modificada geneticamente na Holanda. As pedras, os sionistas todos preparados para a construção do terceiro templo. Eles esperam por paz. Eles querem expulsar ali de Jerusalém, da região da Palestina, os povos que não eram nativos dali. Mas apenas o anticristo, ele firmará um concerto com muitos, como o pastor disse, uma semana de paz aparente, uma semana de paz fake news, e na metade da semana, após 3 anos e meio, após os primeiros 1260 dias, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso é sobre a asa das abominações. A NVI diz, e numa ala do templo virá o assolador. Vamos lá para Mateus capítulo 24, versículo 15. Eu já estou concluindo, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço muito a sua atenção. Estou notando que todos estão prestando atenção. Muito obrigado. Capítulo 24 e o versículo de número 15. No sermão profético, Jesus diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Antíoco Epifânio, cerca de 160 anos de Cristo, ele profana o templo, oferecendo ali, conforme diz os historiadores, uma porca no templo. O porco é um animal imundo para os judeus. Os irmãos historicistas acreditam que isso aqui se cumpriu com Antíoco IV, o Antíoco Epifânio. Não. Jesus, no sermão profético, cerca de 600 anos depois, relembra a profecia de Daniel. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A última semana, 69 semanas, seguido de um período de aproximadamente quase 2000 anos, e a 70ª semana ainda está guardada. E quando que se dará a conclusão, a efetivação da 70ª semana? Sabe por que isso não aconteceu ainda? Imagine um grande cronômetro. Foi dado início quando Artaxerxes manda Neemias reedificar os muros de Jerusalém e a cidade de Jerusalém.
No dia que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, esse cronômetro ele é zerado, ele é parado. Está em 69 semanas. Termina a Idade Antiga com a queda do Império Romano em aproximadamente 476. E inicia a Idade Média. E o cronômetro está parado. A Idade Média termina com o fim do Império Bizantino, com a queda de Constantinopla. E o cronômetro para a 70ª semana continua parado. Com a Revolução Francesa, inicia-se a Idade Contemporânea e o relógio continua parado. Hoje, 27 de fevereiro do ano 2023, o cronômetro que será dado start para o início da 70ª semana ainda está parado. E você há de perguntar, quando isso se dará? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que esse dia está muito próximo de chegar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ele diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, momento em grego é átomos, que até 1917 acreditava-se que era indivisível. É numa fração de tempo, a igreja será arrebatada para estar para sempre com o Senhor. E a 70ª semana será iniciada e o cronômetro será novamente despertado. O hino que a Codeb cantou aqui, um lindo hino, tudo isso se dará no período tribulacional. Os crentes não verão o cumprimento da 70ª semana. Nós estaremos para sempre com o Senhor, participando do tribunal de Cristo, participando das bodas do Cordeiro, e estaremos para sempre com o Senhor, nos ares onde todo o sofrimento terminará, onde de glória em glória, de eternidade em eternidade, viveremos com o Senhor. Nós não veremos o derramar da ira, das trombetas e dos selos. Nós estaremos com o Senhor. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, mas o antigo hino do Oséias de Paulo dizia: mas será que você sabe que Jesus está voltando? Que mais dia, menos dia, essa hora está chegando. Cristo vem depressa. Isto eu sei de cor. Isto é promessa. Cristo vem depressa. Pode ser num momento como esse aqui. Você pode estar dormindo, você pode estar trabalhando, mas Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. E nós não veremos o cumprimento da 70ª semana, porque nós guardamos a palavra do Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.